Quanto custa viajar para o Egito e como montar um roteiro completo para visitar esse que é um dos destinos mais visitados do mundo? Conhecer templos, as pirâmides que datam de 2000, 1500, 3000 anos antes de Cristo. É o berço da civilização humana e com certeza um destino obrigatório para todo mundo que ama viajar. No vídeo de hoje eu vou te esclarecer como que foi a minha viagem que eu fiz recentemente para o Egito, todo o roteiro, os locais que eu visitei, quanto que eu gastei e como que eu fiz esse pacote, né? Como que você também pode viajar da mesma forma que eu viajei, que eu já antecipo, foi incrível. Se você não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem. Bora comigo saber quanto custa e como montar uma viagem para o Egito. É muito mais fácil do que você imagina. Para começar, gente, eu fechei um pacote completo do Egito que tem circuitos de 8 dias, 11 dias ou 15 dias. Mais pro final do vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como que você faz para reservar esses pacotes, mas só para você entender como é que funciona o roteiro. O de 8 dias é o Egito completo, você vai conseguir conhecer o Cairo, as pirâmides, os principais templos, fazer o cruzeiro no Rio Nilo de 3 dias. E também o de 11 dias vai fazer todo o roteiro do Egito completo de 8 dias e acrescentar o Mar Vermelho. Então você vai ficar num hotel super bacana, no Rio Vermelho, enfim, vai uma parte de praia. E no de 15 dias você ainda vai ter o Lago Nasser, além de tudo o restante, né? O Egito completo e o Mar Vermelho. O preço, gente, vai te surpreender. Por quê? Esses pacotes, eles incluem absolutamente tudo. O visto de chegada, que custa US$ 25, já está incluso no pacote. O seu guia em português durante toda a viagem. Os transfers do aeroporto para o hotel, dos passeios, né, do hotel para as atrações que você vai visitar. Todas as alimentações, todas as hospedagens, tá? Pensão completa, gente, alimentação. Café da manhã, almoço e janta. Todas as hospedagens. Na hora do cruzeiro do Rio Nilo, foram 3 dias de cruzeiro, tá incluso, né, o cruzeiro completo com todas as refeições, enfim. Você não paga nada, os ingressos das atrações, tudo incluso. Então, quando você coloca o valor total, é muita vantagem. Vou te antecipar, vou dar esse gostinho para você. Ele custa cerca de R$ 7.000. O valor vai variar um pouquinho, gente, com a data que você vai. Tem épocas de baixa temporada que é um pouquinho mais barato, alta temporada um pouquinho mais caro. Dependendo da cotação do dólar, pode aumentar ou diminuir, mas é uma média. Esse de 8 dias é uma média de 8 mil, de 7 mil reais. Se você for calcular o valor por dia, é menos de R$ 1.000 por dia. Eu estou falando aqui de hotel incluso, todas as alimentações, pensão completa e todos os passeios. Vale muito a pena. A única coisa que não está inclusa nesse pacote é o aéreo, para você chegar no Cairo e sair do Cairo. Se você está me vendo do Brasil e vai comprar a sua passagem Brasil-Cairo, você vai comprar ela à parte. E aí depois você compra o pacote dentro do intervalo que você comprou a passagem. Mas eu tenho seguidores de Portugal, dos Estados Unidos, alguns países da África, que me assistem aqui. Vocês também podem fazer esse pacote, porque ele tem guia em português. Então você, brasileiro ou qualquer estrangeiro que fala a língua portuguesa e quer fazer esse pacote, você pode fazer também. Só a sua passagem do seu país de origem até o Cairo e volta que você tem que comprar à parte. Mas vamos explicar como é que foi esse roteiro completo. No final do vídeo eu volto a falar sobre esse assunto do preço e como que você faz para reservar o pacote. Primeiro dia, gente, a gente chega no Cairo. Então, o dia 1, para você começar a calcular no calendário, é o que você vai estar no Cairo, tá? Você chega no aeroporto do Cairo, já vai ter ali um guia antes da imigração para te dar o seu visto, tá? Tá incluso no pacote. Ele passa na imigração com você, ele vai até a esteira, pega a sua bagagem, e depois você vai para o hotel. Vai ter um transfer para te levar para o hotel. Primeira dica que eu te dou aqui para você fazer essa viagem. No aeroporto mesmo tem caixas eletrônicos ali perto da esteira. E aí eu recomendo que você saque um pouquinho de dinheiro, porque lá no Egito tem muito mercado informal, os artesanatos, os souvenirs, você vai comprar com dinheiro em espécie. E aí eu recomendo que sacar o seu dinheiro com o cartão da Nomad, que é uma conta global aceita em mais de 180 países, inclusive lá no Egito. Você já saca um pouquinho de dinheiro para ter na viagem. Não precisa sacar muito, porque, como eu já disse, está tudo incluso, as refeições inclusive. A única coisa que você vai pagar são as bebidas das refeições. O café da manhã você vai tomar o café lá que está incluso. O almoço e a janta, a bebida. Em média, água, refrigerante, 1 a 2 euros por bebida. Se você for tomar bebida alcoólica, nessa faixa também, de
acho que uns 3 dólares, 3 euros, uma taça de vinho, uma cerveja, mais ou menos isso. Eu lembro que eu calculava, dava 18, 20 reais no máximo, uma bebida. Então é isso que você vai pagar a parte. Isso até aceita cartão, mas eu recomendo você sacar um pouquinho do dinheiro para você comprar os souvenirs lá, você vai comprar alguma coisa. Inclusive aqui eu já comprei as minhas pirâmides, eu comprei a esfinge, ó, estão aqui no cenário já. Eu comprei uma tumba do faraó e as pirâmides aqui do lado. Comprei lenço para colocar na cabeça, enfim. Você vai precisar um pouquinho do dinheiro. Então já saquei ali, fui pro hotel e nesse primeiro dia, né, é a chegada de todas as pessoas. No final do dia tem o jantar. A gente já foi para um jantar com vista para as pirâmides do Egito, foi bem bacana. O segundo dia é o que de fato começa o roteiro com os passeios. A gente de cara foi visitar as pirâmides, né? A gente vê ali as três principais, uma que é a maior, inclusive, só que a gente vai entrar na menor. A menor está incluso no pacote. Se você quiser entrar na maior, é pago à parte. Agora, gente, o que eu vou te falar é o seguinte, é um pouco decepcionante. O interior da pirâmide não tem nada demais, então entra na que está incluso mesmo que tá tudo certo, tá? Outros lugares que a gente vai visitar internamente são mais interessantes do que as pirâmides. As pirâmides, o legal mesmo e o que é impactante é ver elas por fora, tá ok? Visitamos as pirâmides. O que mais que a gente visita no primeiro dia? A gente visita a Esfinge, que fica ali no mesmo complexo. A gente vai para Mênfis, que foi a primeira capital do Egito, há 3.100 anos antes de Cristo. Lá, inclusive, tem a estátua quebrada, com a perna quebrada do Ramsés II, uma estátua de 11 metros, perfeita. Vamos para Saqqara, conhecer a primeira pirâmide construída de pedra. Ela foi antes das pirâmides famosas, né? Inclusive ela chama pirâmide escalonada, porque era uma outra técnica. As pedras são menores, né? Eles faziam como se fossem tijolos, que as construções antigas eram à base de tijolos, blocos pequenos, né? Não fazia blocos grandes como são as pirâmides de Gizé. Então foi a primeira, eles quebravam as pedras para ficar pequenininho e depois eles viram que poderiam fazer com os blocos grandes. Então a gente visita esse local também e à noite a gente vai visitar o centro do Cairo, que é lindo, uma vibe de arquitetura meio europeia, misturado com um pouco de caos do comércio dos egípcios. E ainda a gente vai para um jantar egípcio. Eu comi uma comida lá que chama shawarma, que é um sanduíche com carne e queijo e tal. É bem gostoso, é bem típico de lá. E tem até dança egípcia lá nesse restaurante, eu achei bem bacana. E aí eu vou dar um adendo aqui, porque muita gente me perguntou se é seguro viajar para o Egito. E já adianto, gente, é super seguro, a gente está com guia em português o tempo todo com a gente, então a gente só vai para os locais mais turísticos. É um país pobre? É, porém é um país muçulmano com regras bem severas para punição, para quem faz coisas erradas, né? Então, por exemplo, sequestro, roubar celular, isso não acontece, gente. A gente pega o celular e fica tranquilamente, muito mais seguro que aqui no Brasil, por exemplo. O que é inconveniente são os vendedores ambulantes. Eles são muito insistentes. Então, às vezes só de você olhar para um produto, eles já vêm em cima querendo te vender. Aí se você pergunta o preço, aí eles não te largam mais, eles querem finalizar a venda. Mas assim, se você não quiser comprar, gente, é só seguir andando, deixa eles falando atrás e tá tudo certo. Tem a questão da negociação, né? Eles colocam o preço lá em cima pro turista. Então, o meu guia até falou, quando ele te dá um preço, tipo 1.000, da moeda deles lá, né? As libras egípcias. Se ele te falar que o negócio custa 1.000, fala que você vai pagar 200 para você tentar fechar em 300. 80 a 70% do valor inicial que ele chamar é o valor médio ali para negociação. E cuidado com os golpes, né? Esses caras, né? Evite passar o cartão físico ou do celular, porque às vezes eles passam, fala que foi negado, passa de novo e cobra em duplicidade. Então, o guia falou para não usar o cartão. Paga em dinheiro em espécie, que foi a dica que eu te falei para sacar o dinheiro lá no caixa eletrônico. Gente, são coisinhas básicas, diquinhas básicas que o guia vai te dar logo no primeiro dia e não vai ter risco nenhum. Te garanto que vai dar tudo certo, tá ok? Terceiro dia, a gente vai visitar a Cidadela de Saladino, que é um local super alto, que tem uma vista incrível do Cairo. Lá a gente vai na Mesquita de Mohammed Ali, que ela é baseada na Mesquita de Santa Sofia, de Istambul, na Turquia. É linda, gente. Aí ali você tem que estar com a vestimenta correta, né? Cobrir os ombros, as pernas, as mulheres também. Visitamos essa mesquita e uma igreja, que foi... A gente visita a cripta dessa igreja, que foi onde teria vivido Maria e Jesus na fuga de Jerusalém, na época de Herodes. Eles viveram 3 meses ali, então a gente consegue visitar essa cripta. A gente também visita o mercado El Khalil, que é um mercado que vão ter várias lojinhas ali para a gente comprar souvenir,
que é uma das maiores lá do Egito, então vale super a pena comprar lá e usar as habilidades de negociação que eu falei anteriormente. E a gente visita ainda o Museu Egípcio, que tem, gente, mais de 120 mil artefatos que eles vão descobrindo lá, tipo um galpão com um monte de coisa do Egito. Mas o que eu achei mais curioso foram as múmias, né? A gente vê uma múmia lá perfeita, em perfeito estado, vê os dentes, o cabelo, é incrível, assim, fiquei bem impactado quando eu vi essa múmia. O quarto dia de roteiro, a gente vai para Assuã, que é uma outra cidade, para isso a gente pega um voo interno. Esse voo tá incluso no pacote, tá, gente? Então a gente sai de manhã, vai para lá. Dependendo do horário do seu voo, você pode embarcar direto no navio que a gente vai fazer pelo Rio Nilo, ou se não, que foi no meu caso, a gente chegou bem cedinho, não tinha dado o horário do embarque ainda, a gente já foi visitar uma das atrações do dia, que era o Templo de Philae, um templo magnífico, super bonito, da deusa, dedicado à deusa Ísis. Então a gente fez lá esse passeio e depois a gente foi pro Rio Nilo. Aí a gente almoça no barco, né? Tá tudo incluso. O cruzeiro tá incluso, as refeições inclusas. Temos um tempo livre à tarde, fui pra piscina, super gostoso. No quinto dia, a gente vai madrugar. É o dia que a gente acorda super cedo, tipo umas 2h30, 3 horas da manhã, para ir para um local que fica a 300 quilômetros mais ou menos ali de Assuã, para ver o templo de Abu Simbel. Quando o guia falou que tinha que acordar 2h30 da manhã, gente, eu falei, não é possível, né? Tô de férias, vou acordar cedo desse jeito, mas vale a pena, gente, vai por mim. Foi o passeio que eu achei mais incrível de todos. Inclusive, foi mais impactante para mim do que as próprias pirâmides lá do Cairo. A gente vai ver o nascer do sol nesse templo. A gente foi um dos primeiros a chegar. Tipo, tinha só um grupo na nossa frente. Então a gente pegou aquele templo todo vazio. Tem umas estátuas, gente, de 30 metros de altura. O interior do templo tem as figuras, as paredes todas desenhadas com uma perfeição de detalhes. E é um templo, gente, que foi, sei lá, de 1260 antes de Cristo. Ele foi construído pelo faraó Ramsés II, que foi um dos faraós mais famosos, assim, né, digamos, do Egito. Gente, é incrível. A região lá, o local, vale muito a pena. Aí a gente volta, né? São mais 3 horas de viagem pra voltar. E aí a gente dorme na van, né? A gente acorda cedo, mas acaba que a gente dorme no carro, então nem fica tão cansativo assim. Aí a gente passa a tarde navegando pelo navio e chega num outro local para ver o templo de Komombo, que é um outro templo super bacana lá que a gente visita. No sexto dia, a gente vai de manhã pro templo de Édifo, logo pela manhã começa o dia lá, acorda cedo também. Depois a gente volta para navegar no navio e por fim a gente vai navegando até Luxor, que é a última cidade do cruzeiro. Quando a gente chega em Luxor, dependendo do horário, a gente já faz uma visita ao templo de Luxor. Foi o meu caso. A gente chegou num horário super tranquilo, acho que tipo umas 4h30, 5 da tarde. Já matou o templo de Luxor, que é um dos maiores templos que tem lá no Egito. Super bacana. E no sétimo dia, a gente vai cedo para visitar o Templo de Karnak, que é o maior de todos, incrível. Visita o Vale dos Reis, que é uma necrópole dos faraós. Então lá estão enterrados, né, vários faraós. É muito bacana, algo muito inusitado, porque fica numa região mais montanhosa, mais alta, que foi feito nesse local justamente porque eles achavam, né, que você estaria mais próximo aos céus, inclusive os templos são todos em formas piramidais, que é a forma que você avançaria aos céus mais rapidamente. E também uma região mais isolada geograficamente para evitar roubos dos templos, né, das necrópolis. Então a gente visita esse local que eu achei sensacional. Depois a gente visita mais um templo que é da rainha Hatshepsut. É um nome super difícil de falar, gente, não existe, mas é um templo maravilhoso de 3 andares, incrível, que ele é feito sobre um penhasco, muito bacana. E depois a gente vai nas colunas, deixa eu lembrar o nome aqui, nos Colossos de Menon, que são duas torres de 18 metros, né, que eles acharam recentemente lá, estão ainda escavando algumas partes dessa região. Tem menos de 2 anos que essas torres estão lá erguidas, mas tudo original, né? Então é muito incrível. O Egito é um local que tem muita coisa ainda subterrânea que não descobriram ainda, né? Aí o governo, de tempos em tempos, vai escavando e descobrindo novas coisas, então sempre tem alguma atração nova pra gente visitar, né? Ou se não, vai para algum museu para você ver no museu. No final desse sétimo dia, a gente pega o voo até o Cairo. Outro voo que está incluso no pacote. A gente passa uma noite, né? A sétima noite a gente dorme lá no Cairo, no hotel.
porque o 8º dia é só para retorno dos voos do Cairo para o Brasil ou para qualquer local que você for. Então a gente acorda, toma café da manhã, aí no meu grupo lá, né, eu fui sozinho, mas encontrei com um monte de gente que uniu pro grupo, aí tinha gente que teve voo mais cedo, o meu voo era mais pro fim do dia, eu fiquei no hotel descansando até o horário, e tem o transfer que me leva até o hotel. Enfim, gente, é uma viagem super confortável, né? A gente tá amparado com o guia o tempo todo, com toda a programação, a gente não tem que pensar em nada, gente. Eu falo que eu não quero mais viajar de outra forma se não for assim, muito confortável. Então, acho que vale super a pena. Então, agora eu vou mostrar aqui na tela para você como é que você faz para reservar exatamente esse passeio e viver essa experiência igual a que eu vivi lá no Egito. Vou aqui para a tela. Estou aqui na tela da Civitatis, que é o local que eu fiz a reserva do meu passeio. A Civitatis já fiz vários passeios com eles, é uma empresa especializada em excursões e experiências ao redor do mundo inteiro. Então, eu já fiz coisas em Portugal, Lisboa, Porto, França, lá em Paris, já fui na Alemanha em passeios com eles, na Itália. Enfim, eles estão sempre comigo, né, acompanhando nas minhas viagens, e essa do Egito é a mais incrível de todas porque é o pacotão de 8 dias completo, né? Então eu comprei esse daqui, ó, Egito completo de 8 dias, mas tem essa opção aqui de 15 dias e a de 11 dias. Então estão todas aqui, eu vou mostrar para vocês a de 8 dias, que foi exatamente a que eu fiz. Você vai entrar aqui e vai ter a descrição completa. Tudo que eu falei para vocês aqui, a programação, dia a dia, você vai ler aqui do lado, tá? Então você pode confirmar exatamente os pontos que eu mencionei no vídeo de hoje. Aqui do lado tem... Ah, deixa eu andar aqui mais embaixo para mostrar para vocês uma coisa, né? O que está incluso, né? Então aqui são 8 dias, guia feito com um guia que fala em português. Ó, tudo está incluso, ó. Todos os transfers desde a chegada até a saída, assistência desde o primeiro momento, o guia que fala em português, 3 ou 4 noites no hotel no Cairo, 3 ou 4 noites no cruzeiro do Nilo, a pensão completa, jantar desde a chegada, café da manhã, do dia de saída, e os almoços, né? Aqui ele está falando desde o jantar até o último café da manhã. Mas é pensão completa em todos os dias. Todas as excursões, visitas, os ingressos, todo o itinerário, tá? Os voos domésticos de Cairo, Luxor, Assuã e Cairo, as taxas portuárias, inclusive as gorjetas, né, gente? Ali tem algumas coisas que pede gorjeta, a gente não tem que pagar nada. O que não está incluso? As bebidas, como eu falei para vocês, e quem quiser ir na pirâmide de Quéops, que é a maior de todas, né? Para você entrar lá dentro, paga mais ou menos R$ 100, tá? Você comprar lá na hora. O guia deixa você entrar, caso você queira. Então, aqui estão todas as informações. Feito isso, gente, você vai escolher a data do seu passeio. Aqui tá dando, ó, a partir de 5.747. Por quê? Tá com um desconto, né, esses dias aqui por conta da baixa temporada. O verão no Egito, que é junho, julho, agosto, é um período muito quente, então nessa época normalmente tem um desconto. Tome cuidado, tá? É legal de ir nessa época para pegar o desconto, né? Eu fui em maio, que já estava quente, cheguei a pegar 42 graus em alguns pontos, porém é cansativo, né? O calor ele é um pouco desgastante. As épocas melhores, assim, com relação ao clima, é de outubro até março, abril, você vai pegar temperaturas mais leves, tá? Mas, enfim, fique à vontade. O valor original dele é R$ 7.663, que é esse daqui, que super vale a pena. Como eu falei, menos de R$ 1.000 por dia. Você vai fazer o quê? Selecionar a data que você quer visitar, que é começar o seu roteiro. Então aqui coloquei uma data aleatória e você vai escolher o tipo de atividade. Aqui é importante que você escolha a categoria do seu passeio. Eles têm a categoria Standard e Luxo. O que vai mudar? Na Standard, na Luxo, o hotel, tanto o hotel do Cairo quanto o cruzeiro no Nilo é uma categoria superior, um pouco melhor. A Standard é um pouco inferior. As duas são boas, tá, gente? Eu falo que assim, é um passeio que você vai praticamente só dormir no quarto, né? Você não fica aproveitando o hotel, nada disso. Então, se você quer ir para Standard, eu acho que super vale a pena. Eu fiquei na Luxo, foi muito bom, o hotel do Cairo era incrível, o cruzeiro muito bom também, mas você faz aquilo dentro do seu orçamento, né? É uma viagem, né? O Egito é um destino barato, então você ir para a categoria luxo vai ficar mais ou menos 7 mil... Cadê? Acho que era 10 mil mais ou menos que eu peguei. Ó, a Luxo tá com desconto também. A Luxo tá ficando 7.612. Olha pra você ter uma ideia, gente.
É porque tá com desconto, né? Se eu colocar outra data, quer ver? Eu vou colocar aqui em outubro, que já é alta temporada. Aí, ó, 10.150 na luxo ou a standard 7.663. Então, aí cerca de 25% mais caro para ficar na luxo. Você vai fazer aquela de acordo com o seu orçamento. O que não pode fazer é ficar sem fazer essa viagem que é incrível. Aqui você vai selecionar a quantidade de pessoas, adultos e crianças. Crianças pagam menos, tá? E menores de 2 anos pagam menos ainda. E você vai selecionar a quantidade e reservar. Uma observação. Esse valor é para quem vai ficar hospedado no quarto duplo, então você tem que colocar 2 pessoas para pegar esse preço. Caso você queira ir sozinho, você pode ir, só que vai ter um aditivo que a gente vai ver na próxima página. Inclusive, eu fiz sozinho o passeio, então o meu teve esse aditivo. Eu vou clicar aqui em reservar e a gente vai ver o valor. Eu peguei aqui, ó, tá vendo? Foi para 9.148. Por quê? Por conta do hotel, tá? Que fica individual. Você vai pegar um quarto só para você, então que seriam para 2 pessoas, então por isso que fica um pouco mais caro. Mas ainda assim vale super a pena. Você confirma aqui os dados, né? Revisa o seu pedido, clique em continuar. Nessa página você vai colocar os dados pessoais, o seu nome, sobrenome, e-mail, telefone. Aí aqui você vai colocar a nacionalidade, a data, o número do seu passaporte. Aqui é importante você colocar o número do seu voo de chegada no Cairo, porque é a partir deste número de voo, né, e o horário de chegada que o transfer vai te pegar. Inclusive eles entram em contato com você um dia antes, né, para confirmar o horário de chegada. Eles vão estar lá te esperando com a plaquinha. E a mesma coisa para o voo de retorno, colocar o número do voo de retorno e o horário de saída, porque eles vão programar normalmente 4 horas antes, vai passar no seu hotel para te deixar com tempo hábil para fazer check-in, despachar mala e tudo certinho. Você preenche isso daqui com muita atenção e segue para a última etapa, em que você vai escolher a forma de pagamento. E mais um benefício da Civitats é que você pode pagar em real e parcelar em até 12 vezes o seu pacote. Ou seja, não tem motivo para não fazer essa viagem incrível, né? Aí, feito isso, você recebe o e-mail de confirmação com o voucher, com todos os detalhes do seu pacote. Como eu disse, eles entram em contato com você também para confirmar as questões do voo e todo o itinerário. É isso, essa foi a minha experiência. Espero que você possa conhecer o Egito como eu conheci, né, num pacote completão, com tudo incluso, com todo o suporte, toda a logística. Você só vai curtir, não tem que pensar nada. Esse site tá na descrição do vídeo para você fazer sua reserva. Se gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui em cima no card, gente, o vídeo que tem toda a minha experiência detalhada de tudo que eu vivi, todos os lugares que eu visitei. É um videozão completo. Assiste ele lá, que eu tenho certeza que você vai gostar e não deixe de fazer o passeio. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.